E ainda fica mais estranho quando a gente volta no depoimento do Maurício Valeixo. Tá lá, ó, lê a íntegra do depoimento do lado do Valeixo. Em um dos itens, fala o seguinte, ó, que recorda que na tarde do dia 23, ou seja, antes aqui, né, no dia ontem, o ontem que o Moro diz, né, é o dia 23, exatamente esse dia, o ex-ministro Sérgio Moro teria lhe perguntado se estaria tudo bem se o depoente fosse exonerado a pedido. Uai, Moro não sabia que ele ia ser exonerado? E não sabia, e ele liga pro Valeixo, pergunta, se tá de boa? Tá de boa, irmão? E aí? Ó, pode te exonerar a pedido? E o Moro disse, mas ontem não houve qualquer pedido de demissão. Não teve? Isso aqui é o quê, Moro? Ou o Valeixo tá mentindo no depoimento dele? Desde que o ex-ministro Sérgio Moro conseguisse o compromisso do presidente da República de que nomeasse o Disney Rossetti em seu lugar. Que nesse caso o depoente concordou que, se necessário, fará uma solicitação formal ao ex-ministro de exoneração a pedido. Ou seja, você concorda em ser exonerado a pedido se a gente emplacar o Disney Rossetti no seu lugar como diretor-geral da Polícia Federal? E aqui temos outra pergunta extremamente estranha e que pode assombrar o Sérgio Moro. E por que isso é tão estranho? Ainda no depoimento do Maurício Valeixo, ele fala o seguinte, ó, que o ex-ministro Moro tinha como nome de preferência o do delegado Fabiano Bordignon. Isso vocês já estão cansados de saber. Vocês conhecem a história do Disney Rossetti, a maioria de vocês. Mas para quem não conhece, por que Moro desiste do Fabiano Bordignon para indicar o Disney Rossetti? Quem é o Disney Rossetti? Em poucas matérias, o próprio antagonista fala, ó, sugestão de Moro para a Polícia Federal é ligada a Alexandre de Moraes. Rossetti, atual número 2 da PF, é ligado a Alexandre de Moraes. No depoimento do Ramos, o Ramos também prestou depoimento, ele fala o seguinte, ó, que nessa nova ligação que ligou para o Moro, o ex-ministro deixou de forma contundente e clara que indicaria apenas o nome do delegado da Polícia Federal, Disney Rossetti, e que, além disso, não aceitaria mais ouvir falar em troca de superintendentes ou diretor-geral. Só vai se for o Disney Rossetti, porque Moro mudou de ideia. Se vocês pesquisarem no Google 2016, quando o atual ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, era secretário de Justiça, tem uma matéria que deixa a entender que poderia ter tido um vazamento de informações da Lava Jato, da Omerta, após o encontro do Disney Rossetti com o então secretário de Justiça. Mas tudo bem. E aí, teve um print na época que eu não prestei atenção. Não prestei. Foi no dia antes, foi do dia 23. A Carla Zambelli conversando com o Sérgio Moro, ela diz, ó, ela fala o seguinte, ó, prezada, pode conversar com ele sem problemas. E a Carla repete, ó, Fabiano Bordignon, esta é a sua escolha, este é o nome, para convencê-lo ou a outro. Carla, converse lá. Bordignon, né? Então, conversa lá. O Moro desistiu do Bordignon, colocou o Disney Rossetti. Ok, falei, o PR não quer que você saia. Nem eu quero sair, mas preciso de condições de trabalho. O PR propôs o seguinte, já que o Valeixo pediu para sair, deixa o cargo vago por alguns dias. Vocês conversam com calma, se conhecem melhor, vai decidir juntos. O que é que você acha? Fabiano Bordignon. Moro não quis o Fabiano Bordignon. Moro não quis. Por que Sérgio Moro mudou de ideia? E ainda fica mais estranho porque, em reportagem na Cruzoé, a revista que o Sérgio Moro escreve, a Cruzoé, como vocês já gostam de saber, falava que a relação entre o então ministro Alexandre de Moraes e Disney Rossetti se estreitou no período em que o magistrado foi ministro da Justiça no governo Temer. E, olha só, o delegado federal comandava a superintendência da PF em São Paulo. Na gestão de Rossetti, a Lava Jato paulista praticamente não avançou, apesar de inúmeras delações envolvendo suspeitas de corrupção no governo estadual. Por que Sérgio Moro desistiu do Fabiano Bordignon? Porque ele desistiu para indicar o cara que praticamente, né, não deixou a Lava Jato andar. Moro, ele clama ser o herói da Lava Jato, ele botou o cara que não ajuda na Lava Jato. Não tem sentido. Moro, essa pergunta vai lhe atormentar, você precisa responder.
E uma matéria de 9 de dezembro de 2018 pode não responder sobre o Disney Rossetti, mas ela pode dar uma luz para outras nomeações que o Sérgio Moro vinha fazendo, ainda mais quando a gente junta com o que sai, né, do Intercept, o método de atuação dessa turma. O Lauro Jardim fez uma matéria falando o seguinte, a dica de Moraes para Moro. Em conversa recente com o ministro Alexandre de Moraes, Sérgio Moro ouviu do ex-ministro da Justiça e atual STF a seguinte previsão. É impossível estar a par de todas as operações que a PF fará. Diversas vezes, Moro acordará e saberá junto com o resto do governo de operações que podem prender até ministros. E a gente viu ao longo da Vaza Jato, pelo menos, tem gente que diz que aquelas conversas aí, isso é editado e tudo mais, aparecia lá a figura do Russo, né? O Russo, que meio que determinava como a polícia deveria agir. Isso não era meio que a função do juiz, né? O pessoal dava risada. Pô, o Russo é o Russo, né? O jeito dele de trabalhar é assim. Então, se você quer entender, você quer poder ter comando em determinados órgãos, você tem que ter pessoas em posições chaves. Inclusive, isso daí foi algo que os petistas fizeram, né, durante muito tempo. Muito tempo mesmo. E aí a gente tem que voltar, já que a gente falou do depoimento de Bolsonaro, temos que voltar para o depoimento de Moro. Que agora várias coisas também ficam muito mais claras. Agora a gente sabe que o ex-juiz, né, o ex-ministro, é candidatíssimo. O Deltan Dallagnol também é candidatíssimo. E você vê, Moro diz à Polícia Federal que Bolsonaro ameaçou demiti-lo em reunião gravada em vídeo com outros ministros. Vocês viram naquela vídeo da reunião? Vocês viram em algum momento o Bolsonaro ameaçando o Moro de demissão? Você viu isso daí? O Bolsonaro falou que para estar no governo dele tem que estar... Ele falou para todos os ministros, tem que seguir aqui os nossos princípios. Família, Deus, liberdade, o direito de defesa, defender a vida. E aí, Moro? Essa matéria envelheceu mal, né? 3 de maio. Moro falou isso para a Polícia Federal, né? No dia seguinte a essa reunião do Conselho de Ministros, Moro participou de um encontro com Bolsonaro no Palácio do Planalto, que o presidente lhe informou que havia decidido demitir lá o Valeixo. No depoimento, Moro afirmou à PF que caberia a Bolsonaro explicar as razões por trás da tentativa de interferência. Moro entregou seu celular para a PF para extrair cópias. E aí é interessante você ver o seguinte, né? Moro deu à Polícia Federal diálogos com Bolsonaro e disse que ele deve explicar a interferência. Moro não entregou nada, isso todo mundo criticou na época, né? Ele prometeu, implodiu o governo e no final não deu nada. Não deu nada. Nenhum detalhe específico, não deu nada. A PF fez uma análise prévia e considerou que as conversas mantidas por Moro com o ministro do governo não tinham informações relevantes para as investigações. Acusações graves que até hoje, né, ficaram pelo caminho. E aí, uma coisa também que aconteceu que foi bem interessante, né? Quando o Moro vai depor no início, as conversas que começaram a sair foi o quê? Moro havia entregado 15 meses de conversa. Quem lembra disso? Mas a montanha pariu um rato. Na verdade, foram apenas 15 dias. Apenas 15 dias. Os 15 meses viraram 15 dias. Em questão de fração de segundo, né? Algumas horas. E você vê o depoimento do Moro e como as coisas começam a ficar interessantes. Ex-ministro Sérgio Moro deve depor neste sábado, dia 2, à Polícia Federal e à PGR. O prazo mais curto para Moro prestar depoimento ajuda a blindar a investigação. Com a PF ainda sem comando definitivo, não houve tempo para mudanças na estrutura da corporação. Caberá à diretoria da investigação e combate ao crime organizado indicar o delegado para o caso. E sabe quem é que estava na frente disso daí? Dessa diretoria? O então delegado Igor Romário de Paula, que atuou na Lava Jato em Curitiba. Bom, a gente vai ver ao longo do vídeo que o Igor Romário atuou também no Banestado. O Igor Romário, inclusive, foi convidado para compor o governo, né? Ocupou um cargo na polícia pelo Moro. O Moro levou ele para Brasília. Tá lá, para a matéria do próprio antagonista. Mais um delegado da Lava Jato na chefia da PF. Como antecipou a Cruzoé, antecipou vazamentos. Maurício Valeixo chamou o delegado Igor Romário de Paula para chefiar de cor. E quem convidou o Valeixo foi o Moro. E uma coisa interessante é que, durante o depoimento de Sérgio Moro, as pessoas que estavam naquela sala eram a Cristiane Corrêa, o Igor Romário de Paula e a Érica Marena. A Érica Marena. Uma figura também bastante controversa, que vamos falar bastante dela. Às pressas, PF marca depoimento de Sérgio Moro sobre Bolsonaro para o sábado. E no momento, quem era o diretor interino da Polícia Federal? O Disney Rossetti. O cara que o Moro havia indicado. Ele havia desistido do board não para indicar o Disney Rossetti.
Com decisão de Alexandre de Moraes, Polícia Federal fica sob comando do indicado Sérgio Moro. Uma coisa também extremamente interessante que aconteceu na época e o Brasil não pode se esquecer é da pizza. Quem lembra da pizza que foi entregue lá no final do depoimento do Moro? Bom, se tem alguma ligação ou não, a gente não sabe, mas Moro prestou algum depoimento em Curitiba. Um motoboy fez uma entrega de algumas pizzas para o Maurício Moscardi Grilo, e uma figura também bastante controversa. Vocês podem ver nessas matérias aqui de 2019 falando o seguinte, ó, Polícia Federal suspende delegado após erro em sindicância sobre grampo na Lava Jato. Punição administrativa a delegado da Lava Jato é anulada. Ministério de Moro promove impunidade na Polícia Federal, por Marcelo Auler. O que é que está acontecendo? Vamos tentar lembrar o caso.